Oi, sexto B. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. Então, já sabe, né? Não pegou a apostila, pausa o vídeo, vai buscar e retorna aqui, certo? Estamos na página 358, certo? Vamos iniciar o módulo de número 23. Então, como sempre, né? A nossa imagem aí da abertura. E o tema desse módulo é neurônios, sinapses e drogas. Bom, você tem aí uma reportagem, né? E uma informação triste, né? Nós temos aí, olha, 21,4% dos escolares informaram que já sofreram algum episódio de embriaguez na vida. Então, segundo a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, de 2015, realizada com mais de 100 mil alunos do nono ano de escolas públicas e privadas, nos últimos 30 dias anteriores à realização da pesquisa, algum tipo de bebida alcoólica havia sido consumida por 23,8% deles. Entre as meninas, 25,1% e entre os meninos, 22,5%. Além disso, 21,4% dos escolares informaram ter tido algum episódio de embriaguez na vida. Ainda segundo a pesquisa, o uso em excesso de bebida alcoólica na adolescência está associado a problemas de saúde na idade adulta, insucesso escolar, acidentes, violências e outros comportamentos de risco, como tabagismo, uso de drogas ilícitas e sexo desprotegido. Para consultar a pesquisa completa, tem um link aí, caso você tenha curiosidade. Mas esse texto, gente, ele está sendo colocado de novo, né? Sempre tem essa imagem da abertura para fazer a gente pensar, refletir, né? E esse assunto muito relacionado à vida social, né? Então, olha essas três perguntinhas aí. Primeira, o uso de álcool é permitido entre os jovens? E eu acredito que a sua resposta é uma negativa, né? Eu acho que não precisa nem pensar muito, é imediato, né? Não é permitido. 2. Que tipos de alteração no organismo o álcool pode causar? E 3. Qual a importância da pesquisa, né, que foi feita aí para o jovem brasileiro? Então, são questões, né, para refletir mesmo, para pensar, certo? E agora nós vamos ver o quê? O que isso tem a ver agora com o assunto que nós estamos estudando? Nós estamos falando do nosso sistema nervoso, né? Então, vamos ver agora como que o nosso organismo vai reagir a isso, certo? Como que isso vai interferir na nossa vida, no nosso desenvolvimento, tá? Então, primeiro vamos começar por onde? Olha só, os neurônios, certo? E aí, os neurônios, nós vamos ver, né? São células aí do sistema nervoso, a gente já viu isso também, né? Mas agora nós vamos aprofundar o estudo sobre os neurônios. E todas as células respondem a variações do ambiente, certo? Algumas de forma mais rápida e outras mais lentas, né? Mas tem algumas que é de forma mais rápida que outras. E aí essa maneira, essa capacidade, né, de reagir, né, se chama excitabilidade, tá bom? Então, algumas células são especializadas, né? E aí elas são capazes de perceber e responder a variações do ambiente. E aí, por exemplo, aumento da temperatura, aumento de luminosidade. A gente tem células que têm essa capacidade, né, muito mais desenvolvida. E aqui você tem um exemplo nessa imagem de uma euglena, tá bom? Ela tem um nome diferente aí, olha, euglena spirogyra ou espirógera, né? Que é um ser vivo de uma única célula, certo? Ele é microscópico, ele é bem pequenininho. E ele é um ser vivo que faz fotossíntese, certo? Então lembra, ser vivo que faz fotossíntese depende da luz solar, né, para conseguir produzir o seu próprio alimento. Então, esse organismo unicelular, essa euglena, ela consegue perceber a presença de luz solar por meio de uma estrutura conhecida como estigma, certo? Já que ela é um ser vivo de uma única célula, não tem como ela ter
óleos, como ter estruturas, né, complexas desse jeito. Então, ela tem que ter dentro dessa única célula que ela é formada, né, ela tem que ter estruturas que consigam perceber essas variações do ambiente, certo? Essa imagem, só para você ter uma ideia do tamanho desse ser vivo, está ampliada 1.200 vezes, tá bom? E olha só, foi mostrado aqui um ser vivo unicelular, certo? Então, a excitabilidade, ela está presente também em organismos que parecem até nem ter capacidade de responder a essas variações do ambiente. E a gente está falando de quem? Das plantas, né? Muitas vezes você olha para a planta e fala, ah, não, ela não reage, né? Ela não tem reações, mas tem sim. E o melhor exemplo que a gente tem aí é o caso dos girassóis, né? Os girassóis, você vê aí, ó, o caule das plantas cresce em direção à luz, certo? E nos animais, agora, praticamente todas as células têm a propriedade de excitabilidade, tá? Mas algumas, como os neurônios e as células musculares, elas reagem e respondem muito mais rapidamente a esses estímulos. Elas são células que têm especializações mesmo para responder de maneira mais rápida, certo? O sistema nervoso, então, olha só, o sistema nervoso ele tem história, né? Evolutivamente, o sistema nervoso teve sua origem como uma rede difusa de neurônios, similar à que ocorre em quinidários atuais. E aí a gente tem, por exemplo, corais, águas-vivas e anêmonas, tá? As águas-vivas e as anêmonas, elas têm uma rede de células altamente excitáveis. E a gente fala em células nervosas, tá? Que são responsáveis por coordenar de forma difusa alguns movimentos resultantes da ação de células musculares. A natação, no caso das águas-vivas, e o encolhimento, no caso das anêmonas, ambos envolvidos na defesa e na obtenção de alimento, certo? Então, nesses exemplos que estão colocados aí ao redor desse texto, né, tem alguns exemplos do sistema nervoso nesses diferentes grupos animais, tá? Olha aí a anêmona, a primeira ali embaixo, certo? Ela tem uma rede de neurônios sem uma centralização dessas, né? Ela não tem um gânglio. As células nervosas da anêmona estão distribuídas por todo o corpo desse animal, tá? Agora, olha a estrela do mar, segundo animal aí embaixo. É um equinodermo, é um outro grupo, certo? Ele apresenta essa centralização na forma de um anel nervoso, tá? Então, aquela parte que está mais escura no desenho são as células nervosas, né? Que se radiam para todo o corpo do animal, controlam todo o corpo do animal, mas elas estão mais centradas, né? Agora, olha os outros animais aí. Você tem uma planária, que é um verme, você tem lá em cima a lula, a minhoca, o ser humano, tá? Então, em muitos grupos de animais, podemos identificar uma cefalização. Nossa, o que é cefalização? Olha aí, é a formação de uma cabeça e que essa cabeça agora ela concentra as células nervosas e concentra também os órgãos dos sentidos. E a cabeça também tem uma maior complexidade do sistema nervoso. Então, isso pode ser reconhecido, olha, começa aí no grupo das planárias, que são plateumintos, que são vermes, tá? Mas em todos os outros seres vivos que estão aí representados, você percebe que tem um centro nervoso melhor especializado, maior concentrado numa cabeça, tá? É a evolução dos seres vivos, né? Como que eles foram se modificando ao longo de toda a história aí e ficando cada vez mais complexos, né? Com relação a esse sistema nervoso, tá? Então, olha só, essa é a representação de um neurônio, lembra? Uma célula nervosa, tá? Então, nos neurônios, essa capacidade que ele tem, né, da excitabilidade, permite a transmissão de informações que possibilitam rápida reação e a resposta dessas células por meio de impulsos nervosos, tá? O que é o impulso nervoso? O impulso nervoso é uma mistura de fenômenos químicos e elétricos. Então, quando ocorre um estímulo adequado, tá?
algumas substâncias começam a entrar e sair dos neurônios, atravessando suas membranas. Então, por exemplo, uma pessoa encostou a mão numa panela que estava quente, certo? Ela vai reagir imediatamente, ela vai tirar a mão da panela, certo? Então, nesse momento que as células conseguiram perceber a temperatura elevada da panela, esse impulso nervoso já estava acontecendo, né? E aí essas substâncias começam a entrar e sair dos neurônios, atravessando as suas membranas, e essa entrada e saída de substâncias gera um pequeno sinal elétrico. E esse sinal elétrico ele vai se propagar ao longo do neurônio. E aí isso é que corresponde ao impulso nervoso. Observe aí na imagem que está desenhado um neurônio, certo? Tem partes identificadas, mas repara que no desenho do neurônio tem uma seta. Repara aí, ó, tem uma seta que está vindo de cima para baixo, certo? Esse é o sentido do impulso nervoso. Sempre, sempre, sempre vai seguir esta direção, tá? Ah, de cima para baixo? Não. Porque o neurônio pode estar de ponta cabeça, o neurônio pode estar esticado para a direita, esticado para a esquerda, certo? Qual é o sentido, então? Qual é a direção do impulso nervoso? Sempre, acompanha aí, olha. O impulso nervoso vai chegar pelos dendritos, vai passar pelo corpo celular, vai percorrer todo o axônio e vai para outro neurônio. Sempre nessa direção. Dendritos, corpo celular, axônio. Neurônio está de ponta cabeça? Não importa. Dendrito, corpo celular, axônio. Agora, o que é cada uma dessas estruturas? Vamos lá, ó. Dendritos. Filamentos, certo? Geralmente numerosos e muito ramificados, por meio dos quais os neurônios, olha só, recebem os estímulos e os transformam em impulsos nervosos que se propagam pelo restante da célula, certo? Na imagem aparecem mais curtos que o axônio, porém, temos exemplos aí de neurônios em que os dendritos são mais longos, tá bom? Mas normalmente os neurônios são representados dessa maneira. Os dendritos normalmente, tá? São mais curtos e mais numerosos, tá bom? Então, é pelo dendrito que o impulso nervoso chega no neurônio. Ele recebe essa informação pelo dendrito. Do dendrito, tá? Pode chegar por qualquer uma dessas ramificações, vai para onde? Para o corpo celular. Olha só. Também é chamado de soma e é a região mais alargada do neurônio, no qual se encontra, olha aí, o núcleo da célula e a maioria das organelas citoplasmáticas, certo? Lembra que numa outra aula eu falei que as células têm formatos diferentes de acordo com a função? O neurônio é uma célula. Ele tem membrana plasmática, ele tem citoplasma, ele tem núcleo. Só que o formato dele, ó, todo diferente, né? Então, corpo celular. Agora o axônio. O axônio é sempre um prolongamento único, certo? Comprido. Ele tem ramificações só na ponta, tá? E é por meio desse axônio que o neurônio consegue enviar impulsos nervosos para outras células, certo? Por que outras? Porque ele tem várias terminações. E essas várias terminações podem se encontrar com vários outros dendritos. Lembra do sentido? Dendrito, corpo celular, depois axônio. Vai para outro neurônio. Em qual direção? Dendrito, corpo celular, axônio. E no outro, a mesma coisa, certo? Pode memorizar isso daí, porque muito importante, você sempre vai precisar lembrar dessa informação, tá? Agora, olha que interessante. Neurônios não se dividem? Então, os neurônios são formados durante o desenvolvimento do feto, certo? Quando o bebê está dentro da barriga da mãe, lá se desenvolvendo, os neurônios também estão se multiplicando, está formando todo o sistema nervoso, né? E a maioria deles não pode se multiplicar, ou seja, não são repostos caso sejam destruídos por qualquer motivo, tá? Nascemos com cerca de 100 bilhões de neurônios e perdemos em torno de 500 deles por hora. Mas, olha, não entre em pânico, certo? Temos neurônios de sobra, hein? Tá bom? 100 bilhões são muitos, né? Agora, olha o que é muito importante.
Sabe-se que atividades que desafiam o cérebro. Como assim? Olha, ler, estudar, certo? Essas atividades são só 2 exemplos, tá? Elas diminuem o ritmo de perda de neurônios e estimulam a ramificação dos dendritos. Opa, isso é bom, hein? Se eu leio, se eu estudo, se eu tô com o meu cérebro ativo, eu não vou perder tantos neurônios assim. Pelo contrário, eu vou estimular eles a se comunicarem, né? Agora, contudo, o estresse e o uso de drogas aumentam o ritmo de perda. Durante muito tempo, olha só, acreditou-se que, uma vez formados, os neurônios não mais se dividem, tá? Portanto, não seriam repostos caso fossem destruídos. No entanto, seus prolongamentos podem ser regenerados dependendo do local da lesão e desde que o corpo celular não tivesse sido afetado. Lembra que o corpo celular é onde tem o núcleo. Lembra? A importância do núcleo é manter a célula viva. Então, se o núcleo não foi afetado, opa, ainda dá para salvar, né? Hoje, sabemos que algumas partes do cérebro, mesmo do adulto, produzem sim, tá? Novos neurônios. Esse processo a gente conhece aí como neurogênese. Pesquisas mostram que hábitos saudáveis, como manutenção de uma dieta adequada e a prática de atividades físicas, estimulam a neurogênese. Então, olha que legal, dá para você reverter a situação. Ao invés de perder 500 deles por hora, dá para você estimular a produção de novos neurônios e a comunicação entre eles. Isso é muito bom, mas tem que ter hábitos de vida saudáveis, né? Então, vamos lá. Sinapses. O que será que é uma sinapse, né? Então, olha só. Os nervos, eles são formados por prolongamentos dos neurônios, tá? Principalmente os prolongamentos aí que a gente conhece como axônios. Existem neurônios muito longos, tá? Mas, em geral, eles não conduzem sozinhos os impulsos nervosos a locais muito distantes. A maioria dos neurônios atua em conjunto, tá? Comunicando-se uns com os outros. Um axônio, ele pode fazer a ligação com vários dendritos. E olha só, a conexão entre 2 neurônios acontece em um espaço estreito entre os terminais do axônio de um neurônio e os dendritos do outro, e essa região recebe o nome de sinapse, certo? Então, o que é sinapse? É o local onde 2 neurônios se encontram, mas eles não se encostam, tem um espaço entre eles, certo? Mas é o local de comunicação. Olha aí na imagem, tem 2 neurônios, certo? Lembra, vamos lá, o impulso nervoso chega pelo dendrito, que são as ramificações menores e mais numerosas, passa para o corpo celular e vai percorrendo o axônio. Tá vendo que o axônio tem 2 direções aí? Beleza? O impulso nervoso pode seguir pelas 2. Só que quando chegam nessas 2, tem mais ramificações que vão se ligar com outros neurônios. E o outro neurônio de novo, dendrito, corpo celular, axônio e assim vai. E aonde esses neurônios se encontram, olha só, tem um espaço entre eles, certo? Esse local dessa comunicação é chamado de sinapse, certo? E o espaço entre eles, né, é pequeno, é um espaço microscópico, né? A gente chama de espaço sináptico ou fenda sináptica. E o que acontece nesse espaço? Olha a ampliação aí, tá vendo? Tem substâncias saindo de neurônio e indo para o outro. Tá vendo que tem umas bolinhas ali embaixo? Elas são chamadas de neurotransmissores. Esses neurotransmissores são substâncias químicas, tá? Que um neurônio libera no axônio, certo? E o dendrito do outro recebe. E é assim que vai percorrendo o impulso nervoso, tá? A presença desses neurotransmissores no espaço entre os neurônios é que desencadeia o impulso nervoso na membrana do dendrito do próximo neurônio, certo? Agora, aqui nós temos a comunicação entre neurônios, certo? Isso é uma sinapse, perfeito. Só que as células nervosas, elas também podem formar sinapses com células musculares, tá? E aí a gente chama de sinapse muscular, tá bom?
E é por meio dessas sinapses que ocorre a passagem do impulso nervoso do neurônio para o músculo e causa o quê? A contração muscular. Lembra lá do exemplo da pessoa que encostou a mão na panela quente? Certo? Ela vai tirar a mão. Mas como que ela tira a mão? O músculo tem que movimentar esse braço, né? Então, olha só, chegou uma informação lá do sistema nervoso central, né? E deu uma ordem para esse músculo. O músculo, contrai aí, né? Reage, tira essa mão da panela quente, porque senão vai ter um problema sério nessa pele, né? Certo? Então, é uma sinapse entre neurônio e músculo, tá bom? Mas também tem as sinapses entre neurônio e neurônio, as comunicações entre neurônios, ok? Aí, olha só, as sinapses e as drogas psicoativas. Então, quando se fala em drogas, é comum logo vir à mente aquelas consideradas ilegais, né? Que provocam alterações no organismo da pessoa. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, droga é definida como qualquer substância que, ao ser introduzida no organismo, modifica o funcionamento das células, causando mudanças no funcionamento do organismo ou em seu funcionamento. Então, uma definição assim tão ampla inclui drogas como cocaína, tá? Que é maconha, mas também remédios, tá bom? Remédios e também a cafeína, tá? Porque muda o comportamento do indivíduo quando ingere, é uma droga, certo? Então, essas substâncias, cafeína, por exemplo, pode ser encontrado aí no café, no chocolate, tá bom? No chá, muitas vezes tem, né? Então, as drogas, elas podem ter diferentes classificações, tá? Dependendo do critério adotado. Uma delas é qual? É a lei. Então, temos as drogas lícitas, como o cigarro, certo? Ou o álcool, desde que você tenha mais de 18 anos de idade, certo? Ou ilícitas, que é contra a lei, né? São proibidas. E aí a gente tem maconha, tem crack, certo? Agora, outros critérios de classificação é a origem, que ela pode ser natural ou ela pode ser sintética, né? E o efeito. O efeito ela pode ser uma droga depressora ou calmante, né? Estimulante, pode ser perturbadora e aí vai causar uma confusão mental, pode causar uma alucinação, tá? E aí, o que eu coloquei para vocês aí, olha? As reações às drogas, ainda que muito individuais, podem gerar 3 consequências: tolerância, dependência e síndrome de abstinência. Então, a tolerância é quando o indivíduo precisa de drogas cada vez maiores para se sentir bem, para sentir os efeitos dela, tá? Dependência é quando o indivíduo não consegue realizar qualquer atividade sem fazer uso daquela droga. E a síndrome da abstinência é quando o indivíduo já dependente da droga apresenta alterações físicas e comportamentais desagradáveis após a interrupção do seu uso. Então, agora a gente vai falar, né, com essas drogas psicoativas, também chamadas de psicotrópicas, certo? Por quê? Porque são aquelas que atuam no cérebro e alteram de alguma forma o comportamento, tá? Então, olha o que eu destaquei também. Todas as drogas psicoativas atuam nas sinapses dos neurônios e atuam em diferentes áreas do cérebro, tá? Então, vamos ver aí, ó, algumas, né? Não vamos ver todas. Famosa, né? Maconha. Então, ela é uma droga perturbadora do sistema nervoso. E tem um princípio ativo aí, né? Que é o THC, que se assemelha a um neurotransmissor natural. Ela causa a liberação da dopamina, tá? Que é um outro neurotransmissor que ativa aí o sistema de recompensa do cérebro. E esse sistema é formado por um conjunto de neurônios que processa as informações relacionadas aí, olha, a sensações de satisfação e prazer, como aquelas mesmas sensações geradas na prática de algumas atividades físicas, tá? No ato de jogar certos jogos e até mesmo na alimentação. Então, os efeitos imediatos dessa droga são individuais
e dependem do estado do humor, né, e disposição da pessoa, mas os efeitos comuns são o aumento dos batimentos cardíacos, a queda de temperatura, a diminuição da capacidade motora e do equilíbrio e o aumento do apetite. Em longo prazo, é uma droga, né, que pode causar dependência e diminuição da capacidade pulmonar, certo? E lembra que eu destaquei, todas as drogas atuam, né? Essas drogas psicoativas, elas atuam nas sinapses dos neurônios, certo? Em diferentes áreas do cérebro, certo? Então, é uma droga que vai trazer uma consequência séria. Mais uma, olha só, cigarro, né? É uma das drogas que a gente fala que é lícita, né? Porque você pode comprar, desde que você tenha mais de 18 anos, certo? Então, olha, segundo o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, foi feita aí uma pesquisa inédita, né, pelo Ministério da Saúde e por uma universidade, 18,5% dos adolescentes brasileiros de 12 a 17 anos já experimentaram cigarro. Isso corresponde a 1,8 milhão de adolescentes. É um número muito alto, né? Um número absurdo. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo, que é o hábito de fumar, né, o cigarro, é atualmente a principal causa de morte evitável, né? As pessoas morrem em consequência desse mal, mas dá para evitar, né? E ele afeta até mesmo as pessoas que não fumam, mas que convivem com fumantes. E aí a gente coloca principalmente as crianças, né? A fumaça do cigarro apresenta mais de 3.000 substâncias, tá? Mas é a nicotina a responsável pela dependência. Essa droga é um fraco estimulante do sistema nervoso e age nas sinapses, aumentando a quantidade do neurotransmissor dopamina, que olha, que também vai ativar o sistema de recompensa do cérebro, causando uma sensação agradável. Só que, no entanto, ele provoca o efeito de tolerância, o que faz o fumante desejar fumar cada vez mais. E o fumo do tabaco está associado ao aumento da ocorrência de câncer de pulmão, pneumonia, problemas do coração, bronquites e outros, né? Então, apesar dos males que causa, e não são poucos, né? A nicotina é uma das drogas mais utilizadas no mundo. Mais uma, cocaína, né? Bem famosa, olha só. A cocaína é uma droga estimulante do sistema nervoso, certo? Ela inibe a retirada de neurotransmissores da fenda sináptica. Com isso, as funções exercidas pelos neurônios são amplificadas, provocando uma sensação de euforia, mas que dura pouco tempo. As alterações imediatas, olha só, aumento dos batimentos cardíacos, que pode ser fatal, algumas dificuldades respiratórias e até dores no estômago e enjoo. Longo prazo. Longo prazo, os efeitos são mais sérios, né? Perda de musculatura esquelética e distúrbios psiquiátricos. Então, você pode ter aí irritabilidade, ansiedade e depressão. Bom, para finalizar, vamos, olha, álcool, também uma das drogas lícitas, né? Lícitas, que você, né? Desde que seja maior de 18 anos, é permitido fazer a compra e o uso, né? Então, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso. Sua ação no cérebro é bem complexa. Tanto inibe os neurotransmissores de neurônios que excitam o corpo, como estimula a produção de neurotransmissores de neurônios que agem acalmando o cérebro. Como resultado dessa ação, e dependendo da quantidade do tipo de bebida alcoólica ingerida, a pessoa se sente mais relaxada, né? E, ao mesmo tempo, o raciocínio, os reflexos, o equilíbrio e até a respiração e os batimentos cardíacos se tornam mais lentos. O álcool em longo prazo pode causar o quê? Problemas muito sérios aí do sistema digestório, mas a gente sabe principalmente no fígado, né? Agora, tá mostrando aí o caso de acidentes de trânsito, né? A pessoa que bebe se sente bem, se sente calma, se sente relaxada, acha que tá tudo bem e vai dirigir
e a gente sabe das consequências, né? Então, temos que parar, né, nos conscientizar, conversar bastante a esse respeito, né? E não se envolver com isso, né? Tão cedo, principalmente, né? Quando a pessoa é maior de idade, ela vai começar a arrumar um monte de argumento. Mas o bom é que realmente não se envolva, né, com nenhuma dessas drogas, que a gente está vendo que as consequências não são nada agradáveis, né? Então, para finalizar, você vai realizar as atividades, certo? Desse módulo. Então, você tem uma atividade, um teste e uma tarefinha de casa para responder, que na nossa aula online eu vou fazer a correção e a gente vai continuar um pouco mais sobre essa discussão, tá bom? Então, até lá, pessoal!